coronel, senador, ministro 4 vezes, Jarbas Gonçalves Passarinho. Onde anda você? Eu ando onde eu sempre estive, dependendo da faceta que se analisa. Do ponto de vista, por exemplo, ideológico, eu ando no mesmo lugar em que eu sempre andei, que era o centro, que infelizmente perdeu o nome. Na esquerda, na direita, no centro-direita, centro-esquerda, no centro... Aonde? Perdeu, centro. O Centro? centro defenderia, era exatamente. Centro. Você defenderia, de um lado, os revolucionários, não é? Principalmente marxistas e leninistas, que queriam explodir o mundo para construir um mundo melhor dessa maneira. Eu nunca me esqueço de uma fase, quando eu fui líder de colégio secundário, e eu fui procurado por integralistas e fui procurado por comunistas. Os integralistas eram ostensivos. E eu me lembro, Sigma, camisa... Sigma, tudo. E verde. eu não suportava a história do Hitler. Então, por que eu chamava centro? Que havia este lado revolucionário, havia o lado imobilista, conservador e o centro. Quem o conhece e quem o leu, tá, sabe que o senhor não é fascista, o senhor acabou de dizer. No entanto, o senhor fica ao lado do que havia de pior em pensamento, mas que era a violência do AI-5. Aí eu não vou me servir nem do Ortega y Gasset, que é muito falado, eu e as minhas circunstâncias. O que me impressiona, o Gutenberg, é que não leva em consideração o fenômeno mundial onde nós estamos inseridos. Guerra Fria. Nós tínhamos uma Guerra Fria. Nós tínhamos um mundo com 2 hemisférios ideológicos. De um lado, os comunistas, do outro lado, os democratas. De um lado, a cortina de ferro, de outro, chamados o mundo livre. Bom, mas os radicais de direita não eram democratas. Sim, não eram, mas eles, como anticomunistas, eles se metiam. Justamente, eles não tinham outro caminho a tomar. Eu tinha sido ministro do Trabalho, estava ministro do Trabalho, e não precisava de nada, eu tinha resolvido as questões, então não precisaria. Mas quando eu vejo um general, como o Lira Tavares, que era um homem ameno... Não é? Era ameno? Ameno, o Lira era. E já o Rademacher não era, muito mais. Não é? E começa a dizer, nós não temos condições de manter a ordem no país, porque o exemplo era esse. O próprio Pedro Aleixo, que queria um estado de sítio, o estado de sítio na Constituição mantém o habeas corpus. E o habeas corpus tinha tirado, já preciso, em primeiro lugar, caracterizar que havia já guerrilha armada antes do AI-5. Então, o Marighella foi preso e saiu por habeas corpus 20 e tantos dias depois de preso. Aí você tinha que se render, ou era isso ou não era. É outra frase com as quais querem me enterrar, porque eu disse assim, a Vossa Excelência, presidente, como a mim, me repugna enveredar pelo caminho da ditadura, mas se eu não tenho alternativa, as favas dos escrúpulos da minha consciência. A minha consciência era democrática e eu estava assinando o documento ditatorial. É verdade que lhe tortura ser colocado como um evangelista do AI-5? Não, eu acho que essas coisas fazem parte de um julgamento, primeiro, dentro do tempo. Já tenho encontrado várias pessoas que me procuram, professores fazendo pós-graduação, vários deles, como ideia completamente diferente desse tipo de agressão que é meio superficial e meio nada civilizado. Mas me diga uma coisa, visto hoje aquele dia fatídico do AI-5, não havia outra saída? As circunstâncias não mostravam que a outra saída. Por isso é que eu insisti, havia já guerrilha anterior.
Muita gente confunde achando que as guerrilhas surgiram depois do AI-5. Não. Elas surgiram exatamente, o Costa e Silva era tão liberal nesse ponto que ele não queria nem o estado de sítio. No fim ele disse, se os militares me dizem, os chefes militares, que são os meus ministros, dizem que não tem condições de manter a ordem porque o habeas corpus tira o guerrilheiro da cadeia, então eu não tenho outra solução. Mas outra coisa, o Costa e Silva, em agosto de 69, ele me chama ao Palácio da Alvorada e me diz, Passarinho, você vai deixar o Ministério do Trabalho e vai substituir o Krieger, que foi contra o AI-5, nas duas condições dele, de presidente nacional da Arena e de líder do governo. No dia 1º de setembro, olha aí, era agosto, primeiros dias de agosto. No dia 1º de setembro eu vou outorgar uma Constituição, está sendo feita pelo doutor Pedro Aleixo, Miguel Reale e outros mais. E no dia 7 de setembro eu presido a parada no Rio de Janeiro, a parada militar, atravesso, vou para o Palácio Duque de Caxias, lá eu convoco o Congresso. Bom, chega de cassações. E há uma frase dele que nunca mais me saiu da cabeça também. Ele disse, eu marcho sobre baionetas, mas eu vou fazer. E tanto ele marchava sobre baionetas que quando ele ficou mortalmente doente, o AI-5 durou mais 9 anos. O senhor, na sucessão do Costa e Silva, da sua doença, e pelos fatos que estão arrumados ali, essa confiança que o Costa e Silva lhe deu, porque praticamente lhe entregou a política do governo, o senhor não acha que a circunstância dos seus companheiros, quer dizer, do grupo militar, saber das suas posições, o impediu de ser presidente da República em 1969? Acho que não impediria se eu tivesse chegado a general. Não bato continência para coronel? Foi, o coronel. Não bato continência para o coronel. Se o senhor fosse general, o senhor seria presidente? Olha, eu não quero parecer bonzinho. Eu assumo a responsabilidade de tudo de que eu participei. Né? Acho que há pessoas que preferem ficar no navio tentando movimentar o timão, e outros que preferem cair na água. Eu cumpri a minha missão junto a quem eu devia dar satisfações. Eu sempre aprendi uma significação de lealdade do general Omar Bradley. Lealdade é aquele que é leal em 3 vertentes, para baixo, para os lados e para cima. Há uns camaradas que são leais para cima e são desleais para baixo. Não é? Então eu tinha minha lealdade aos companheiros meus que confiavam em mim, minha turma, da qual eu fui presidente acadêmica, eleito por unanimidade. Agora, para cima, eu tinha responsabilidade como presidente. Um presidente como o Costa e Silva, o Médici, que é vítima, muito vítima, porque ele queria entregar o poder a um civil. Agora eu lhe pergunto, a sua luta anticomunista, tal, não foi você não imaginou que o comunismo fosse uma coisa que duraria e que dominaria, tal? Não, eu nunca pude imaginar, por mais que eu fosse profeta, e profeta, o Marx foi um desastre, né? Enquanto foi um talento, alguns chamam mesmo gênio, na análise que ele fez do capitalismo liberal, e por isso também eu não sou capitalista liberal. O senhor não é liberal? Capitalista liberal, não. O senhor é o quê? Sou reformista, por isso que eu estou dizendo, eu não sou revolucionário para destruir o mundo para construir. Agora, também não sou imobilista que achar que está tudo muito bem. Então, eu sou reformista. Se o senhor tivesse começado... E os comunistas tinham horror de reformista, que achavam que o reformista atrasava a sua revolução. Agora, o senhor hoje sente cócegas para fazer política, para ativismo, alguma coisa? Não. O senhor fica tranquilo? Hoje o senhor lê jornal? O senhor não se sente provocado nunca? Não. Não dá vontade de sair de casa? Estou vivendo os versos do Chico, sabe? Vendo a banda passar. O senhor, aos 85 anos, está vendo a banda passar? Às vezes com grande repugnância.
aos 85 anos, fora da política já, vivendo esse momento canônico, o senhor recebe muitos julgamentos grosseiros? Para lhe responder com sinceridade, não. Eu tenho recebido julgamentos até que me comovem do Exército Brasileiro hoje. Da aeronáutica, outro dia, os 4 estrelas todos, o comandante da aeronáutica, me convido para almoçar com ele, receber um presente na hora de sair, que eles dão aos generais de 4 estrelas que vão para casa, que é o espadinho do cadete. Foram até o térreo para me apertar a mão e se despedir. Quer dizer, o grosso daqueles que tiveram êxito e chegaram ao maior posto na aeronáutica. A mesma coisa no Exército, eu almocei com todo o alto comando. Outro dia eu vi, me deram mais um exemplo de homenagem que me comoveu muito. Me convidaram para fazer uma palestra lá e depois de fazer a palestra, falar com oficiais jovens e tal, eu iria então receber a homenagem maior, que era arriar a bandeira às 6 horas da tarde, com a tropa formada. Isso não dá qualquer um. Aos 85 anos, como é que é a sua vida? O senhor, qual é o que mais lhe fez falta? O mandato político, o tempo passar, ou a ausência de Dona Ruth? Fora de tudo que a ausência. A ausência da Ruth me fez um homem partido, sem dúvida nenhuma. Na vida o senhor política, foi sempre um marido fiel, absolutamente fiel? Eu posso afirmar que sim, e você não diga isso a ninguém. Como me disse o Petrônio, não diga isso. Isso aí trabalha, testemunha contra nós. O Petrônio me disse isso, depois eu vi que ele não era muito do time. Agora o senhor ficou... Você sabe que foi. Ficaram casados quantos anos? Nós ficamos 42 anos casados. O Ruth morreu com 61 anos de idade. Que coisa, hein? E eu não encontrei mais. Eu tive até uma namoradinha um tempo, depois que já viúvo, né? Jornalista, mas que eu me admirei muito trocando cartas com ela. Inteligente, muito boa. E ela me disse, eu acho que você nasceu para amar uma mulher só. O senhor mora hoje com o seu filho só aqui? Só eu e ele, que é divorciado. E a sua rotina, o senhor acorda muito cedo? Toca a alvorada? Não, eu quase sempre apago minha luz perto de meia-noite, às vezes além de meia-noite, apago a luz do quarto. Trabalho aqui nesse escritório até 11h30, pelo menos. Bom, procuro ler. Tem aquela frase do Bob que me dói como o diabo, né? Ele dizendo velho, dizer, podia morrer sem ter tido tempo de ler tudo isso. Que mostra que tem defronte dele numa estante, né? E isso me pesa. Eu procuro ler sempre. E trabalha de manhã? Eu trabalho, ainda vou de manhã, eu trabalho numa assessoria chamada AEP, Assessoria de Assessores Especiais do Presidente da Confederação Nacional da Indústria. Quem me levou para lá foi o Albano Franco, porque o Franco tem o pai dele, né, que também foi, né? Ele veio aqui a primeira vez aqui nesta casa, veio me convidar. E eu disse, eu não posso, Albano, você me desculpe, eu gosto muito de você, mas não posso, eu fui ministro do Trabalho. Então eu vou ser agora um assessor do presidente da Confederação dos Trabalhos. Ele disse, não, mas você foi ministro da Educação também. Então eu quero que você vá trabalhar no IEL, que é o Instituto Oswaldo Lodge, que faz justamente a correlação. Que tem o nome de um personagem que o senhor combateu em 54. Era um dos demônios do Getúlio. Getúlio. E essa coincidência, o senhor associa, nessa altura do campeonato da sua vida, o senhor associa essas coisas, essas conciliações? Eu associo. Olha, eu me divirto. Você não acha irônico, não, isso? Não é irônico, não acho. Eu acho que é ilustrativo. Por exemplo, eu li o livro, O Tempo da Memória, né, do Norberto Bobbio, né, e me encontro em muitas coisas ali, exceto uma que ele diz que ele era um homem raivoso, ele tinha raiva, eu nunca tive. Eu fui um debatedor, isso foi. Agora, um debatedor, quer dizer, era polêmico. Porque eu defendia minhas ideias. Agora, se me convencessem, no meio de uma discussão, que eu estava errado, eu tinha coragem e tive mais de uma vez dizer, bem, agora eu dobro o rei, você está com razão. Bom, mas isso não é atitude jamais napoleônica. No entanto, o senhor tem busto de Napoleão na casa. Por quê? Porque era símbolo. Fazia parte da cultura do Exército Brasileiro. Porque foram os meus cadetes que me deram. Mas automaticamente o Exército Brasileiro era napoleônico. Era napoleônico porque... Por quê?
Porque é o maior chefe militar que houve no mundo. Fala-se muito hoje dos outros generais do passado. Não tinha nada a ver com o gosto dele pela política, não. Não tinha. Não tinha. Era rigorosamente profissional. Você vê que o Napoleão, além de ter sido realmente um extraordinário capitão de artilharia, não é? E a partir daí é que ele se projetou na vida. E eu já tive ideia de discutir esse problema de destino. Né? Eu li daquele filósofo que é estoico, o Cleanto. Ele dizia: o destino conduz aqueles que o consentem e arrasta e arrebata os que eles são contra, os que resistem. Eu acabei sendo um desses. Meu destino não era militar. Eu acabei arrastado para essa área. Mas eu tenho grande simpatia pelo que eu exerci, as funções que exerci, quer no Executivo, quer no Parlamento. A tribuna parlamentar me agradou imenso. Quem foi o personagem da história que o senhor quis ser e não foi? Eu não vou dizer que foi Caxias, não era, embora eu tenha vindo de minha área. Foi Napoleão? Não. Napoleão, eu não cheguei a pensar em ser o Napoleão. Vamos falar de... Tinha que ser um chefe militar híbrido. Eisenhower? Não, para mim exatamente era o general que eu falei ainda há pouco. Não, De Gaulle também não. Para mim era o Omar Bradley. Ah, mas esse foi só militar. Foi só militar. Você está querendo as duas posições, né? Mas o Bradley, o Omar Bradley. Foi esse que eu disse hoje. Foi esse. O comandante da Europa. Foi comandado do Patton. Eisenhower. Foi comandado do Patton e depois virou comandante do Patton. Né? Você vê, um camarada desses que tem gente que adora o Patton. E o senhor? Eu jamais seria um general daquele tipo. Mas o senhor tinha simpatia pelo Patton? Não tinha. Tinha admiração de certas coisas. Por exemplo, por que eu admirava? Quando aparece o Patton no momento do filme que eu vi, em que ele vai a Cartago, vai lá ver o resto que sobrava e começou a sonhar com que ele tinha participado daquilo. É um homem de leitura de história militar, muito bom. Né? Já o Eisenhower era um homem que eu considero muito bom, assim. E no Exército Brasileiro, os paradigmas do Exército Brasileiro? Vamos pegar um mais próximo. Góes Monteiro. Não me impressionou nunca bem. Nem ele, o Dutra também não. Dutra? Também não. Os chefes que eu tive foi um general mais brilhante, a cabeça melhor que eu tive, foi do general Décio Escobar, que era de engenharia. Era muito bom. O general, meu comandante direto, que eu tive depois... Castelo. Grande admiração. Paradigma, senhor. Se tivesse que escolher um paradigma, digamos que Osório. Não, o Osório... Entre Osório e Caxias, você ficava com quem? Entre o Osório e Caxias, eu, para surpresa da maioria do Exército, eu fico com o Osório. Osório era mulherengo, né? Não só por ser Osório era o alegre, era um homem feliz. Ele veio de baixo, o Duque teve berço de ouro. ouro. Aristocracia. Berço de ouro. O Osório veio de baixo, era um guerreiro, lutador. Tem aquela passagem dele interessante. Entre Campos e Caxias, Osório, eu ficava com o Osório. Ficava com o Osório. Com as informações que o senhor tinha sobre esquerda, tal, sobre as esquerdas brasileiras, a evolução dos vários comunismos, tal. A eleição do Lula lhe deu medo? Não. O que me surpreendeu no caso do Lula, e eu já escrevi sobre ele várias vezes, é que eu pensava que realmente nós podíamos dar um exemplo ao mundo. Um homem que veio num pau de arara, que foi trabalhador há pouco tempo, porque a maior parte do tempo ele foi líder sindical, mas era um operário e chegava à presidência da República, mesmo que eu tivesse receio da sua inexperiência administrativa. Eu tinha receio disso. Uma coisa é dirigir um sindicato seja de patrão, seja de empregado. A outra é dirigir este país. Então, eu não votei, foi a primeira vez que eu não votei, porque eu não votaria no Serra também, então não votei. Por que não votaria no Serra? Porque o Serra, na minha área militar, era muito malquisto. Tudo bem. Eu até pessoalmente não tinha maquerença com ele. Quer dizer que o senhor não votou em ninguém? Eu não votei em ninguém.
tirei partido dos meus 80 anos que eu tinha na ocasião, então não votei. E fiquei esperando que, pelo menos, e vi logo um efeito extraordinário. Você veja como a Europa recebeu tão bem. Não é? Como o Bush respeitou. Ainda que o Lula, à primeira vez, tivesse... Mas o senhor não se abalou, o senhor não ficou também a favor, não? Não, também não. Eu coloquei até, fiz um artigo que é muito simpático a ele, e terminei dizendo que nele não votaria nunca, por causa da sua ligação com Fidel Castro. O senhor se sente um general de pijama ou um político aposentado? Político aposentado eu não serei. Eu posso ser um partidário aposentado. Político todos nós somos. Tá? Os clubes de mãe fazem política. Então política existe. Agora, e eu sou como Aristóteles. Coronel de pijama você não é, não? Coronel de pijama não sou porque eu perdi praticamente a tradição. Né? Eu saí muito cedo do Exército, eu saí com 29 anos de serviço, em 66. O senhor usava bastão de coronel ou não? Não, bastão é... Só general? Bastão só general. Coronel, qual é o cacuete? Qual é o símbolo? Não, assim? Coronel são as 3 estrelas gemadas. Sei. E aquele símbolo que a gente chama, que tem aquele Colinos, que é a Escola de Estado-Maior. Que é é o a manga lisa. Tanto que chama manga lisa quem não tem. Quem não tem, De todos os galardões que o senhor teve na vida, todos os títulos e tal, qual é o que digamos que eu fosse chamá-lo, aquele negócio de história, excelência, como seria o senhor? Não. Olha, meu maior orgulho na vida militar, onde tive grandes orgulhos, foi quando eu era major e recebi a medalha do mérito militar. Raríssimo dado a um major. Quem é que vai fazer o seu... Qual é os documentos seus que vão fazer o seu julgamento para a história? Maria Alice Barroso, em tempos passados, dizia que queria ser a minha biógrafa, né? Mas eu não tenho nada disso, eu tenho apenas uns documentos que eu deixo. Para quem? Deixo para os meus filhos. São documentos... Você me fala... Secretos terríveis? Não, não são secretos. Alguns foram, eu confidenciei. Você vai encontrar, por exemplo, uma coisa... Por isso que eu tenho certo constrangimento de falar, porque parece que eu quero ser bonzinho. Né? No dia do AI-5, antes de chegar a reunião do AI-5, do presidente chegar com Pedro Aleixo, e nós ficamos esperando, eu escrevi a lápis, está aí. O Aloysio, que está fazendo meu artigo. Aloysio Carvalho, jornalista. Está lá, eu escrevendo para minha mulher e dizendo para minha mulher e para o meu filho mais velho, por que eu decidi apoiar. Isso nunca foi revelado? Nunca foi. O senhor vai fazer o que ainda na vida? Tem alguma coisa para o senhor fazer? Eu tenho uma coisa que eu quero fazer e espero que Deus me ajude, dá tempo para fazer, e também, porque tudo é questão de oportunidade, né? A Amazônia hoje é um tema nacional. Eu vejo tanta coisa escrita e defendida errada. Pagamos um preço aí ao talento indiscutível do Arthur Sérgio Reis, mas quando ele escreveu um livro, e um capítulo do livro era Cobiça Internacional, depois fez o livro inteiro. Só que em relação ao passado, a minha posição é que cobiçosos somos nós. Portanto, o seu projeto é fazer um livro sobre a Amazônia? Sobre a Amazônia. Já começou? Mas comecei a escrever 2 capítulos. Está indo bem? E por enquanto estou aí. Se eu tiver tempo, eu termino. Todos esses que aí estão através do meu caminho, eles passarão eu passarei.